Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. Bom dia a todos. A paz seja convosco. Nessa manhã nós estamos aqui no nosso propósito, de leitura da palavra de Deus. E qual é o objetivo, amados irmãos? É de compartilhar a palavra de Deus e saber que na palavra de Deus ela tem resposta para todas as nossas necessidades. Para todas mesmo, as necessidades suas, as minhas, a palavra de Deus, ela cura, ela é viva, ela é eficaz, é maravilhosa a palavra do Senhor Jesus. E para começarmos esse momento, nós vamos ler aqui a palavra do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo 4, o versículo 20, que diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Olha só o que a palavra do Senhor é para nós: vida, saúde para o nosso corpo. Por isso a palavra do Senhor ela é referência para tudo que nós necessitamos, Aqui no livro de João também, no livro de João, no capítulo 6, no versículo 63, a parte B, diz assim: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, glória a Deus, essa é a palavra do nosso Deus. Então, ela por si só, ela tem um poder sobrenatural. Ela é a própria revelação de Deus, ela é o próprio ensinamento de Deus, ela é a própria voz do Senhor Jesus falando conosco. Então, nessa manhã, vamos ler a palavra do nosso Deus, continuarmos lendo aqui no livro de Daniel, no capítulo 4. Aleluia. O edito do rei, o seu sonho de uma árvore grande, a sua loucura. Amém, glória a Deus. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fosse introduzido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que se fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu os contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo de ti é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que eu tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça. Na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu e foi vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto.
Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixa na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. E os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isso em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Né? Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, este atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam, falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que crescestes e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu, que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com animais do campo, e te farão comer erva com os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão os 7 tempos por cima de ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dar a quem quer. E quanto aos que foi dito que deixasse o trono com as raízes das árvores, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, andando ao passar sobre o palácio real da Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás tirado entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão sete tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dar a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu pelo como as penas
da área e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. E louvei e glorifiquei aos que vivem para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão. E lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meio do reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então, estamos concluindo aqui o capítulo 4, né? Que fala também da majestade, né? Do poder desse Deus, que ele pode todas as coisas, né? Que ele é o dono de tudo, que ele dá a quem quer, é verdade, né? E que a cada dia nós possamos ter esse reconhecimento nesse Deus, o Deus que com ele somos tudo, né? Sem ele não somos nada, o Deus que com ele nós somos abençoados, né? E esse Deus que sem nós também continua sendo o mesmo Deus. Então somos nós que precisamos desse Deus. Precisamos a cada dia o honrar, o glorificar e entender que ele é tudo sobre todos e é tudo sobre nós. E ele é tudo que precisamos e que necessitamos. Tudo, as respostas estão nele e na sua palavra. Tenha um bom dia nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.